Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Hoje vamos comentar a matéria ETF de renda fixa. Descubra o que é e se vale a pena investir, do site Toro Investimentos, que explora uma alternativa cada vez mais popular para quem busca diversificar seus investimentos com praticidade e custos mais baixos. Se você já investe ou está pensando em começar, e tem alguma dúvida ou até mesmo uma história sobre suas experiências no mercado financeiro, compartilhe com a gente nos comentários. A sua dúvida pode ser a mesma de muitas outras pessoas, e a troca de experiências enriquece toda a nossa comunidade de investidores. Neste vídeo, vamos desvendar o que exatamente são os ETFs de renda fixa, como eles funcionam, quais as principais vantagens e, claro, como você pode começar a investir neles. E para você já começar com uma informação valiosa, saiba que uma das maiores vantagens desses investimentos é a tributação. A alíquota do imposto de renda é de apenas 15% sobre o rendimento, a menor possível. E o mais incrível é que ela não depende do prazo da aplicação, o que pode representar uma economia gigantesca em comparação com outros produtos de renda fixa. Vamos começar pelo básico, mas de uma forma bem direta. A sigla ETF vem do inglês Exchange Traded Fund, que em português significa fundo negociado em bolsa. Imagine uma cesta de compras. Em vez de você ir ao supermercado e comprar uma maçã, uma banana, uma laranja e um abacate separadamente, você pode comprar uma cesta pronta que já vem com todas essas frutas. O ETF funciona de maneira parecida. Ele é um fundo que reúne diversos ativos financeiros. E ao comprar uma única cota desse fundo, você está, na verdade, investindo em todos os ativos que estão dentro daquela cesta. No caso dos ETFs de renda fixa, essa cesta é composta por títulos de renda fixa, como títulos públicos do Tesouro Direto ou títulos de dívida de empresas, conhecidos como debêntures. Uma característica fundamental desses fundos é que eles são de gestão passiva. Isso significa que o gestor do fundo não fica tentando adivinhar quais são os melhores títulos para comprar e vender. O objetivo dele é muito mais simples e direto: replicar o desempenho de um índice de referência. Pense em um índice como se fosse um termômetro do mercado. Por exemplo, existe um índice chamado IMAB, que mede o desempenho de uma carteira de títulos públicos atrelados à inflação. Um ETF que segue o IMAB vai simplesmente comprar os mesmos títulos que compõem esse índice, na mesma proporção, para que o rendimento do fundo seja o mais próximo possível do rendimento do índice. Por serem negociados na Bolsa de Valores, a B3, assim como as ações de empresas, eles são tecnicamente classificados como produtos de renda variável, pois o preço de suas cotas pode variar ao longo do dia. No entanto, o seu coração, a sua essência, está na renda fixa, pois os ativos que compõem sua carteira são títulos de dívida com regras de remuneração predefinidas. Uma das principais vantagens, como adiantamos, é a tributação. Em investimentos de renda fixa tradicionais, como CDBs, LCIs, LCAs ou o próprio Tesouro Direto, o imposto de renda segue uma tabela regressiva. Se você resgata o dinheiro em até 180 dias, paga 22,5% de imposto sobre o lucro. Se resgata depois de 2 anos, a alíquota cai para 15%. Agora, nos ETFs de renda fixa, a história é outra. E é aqui que mora uma oportunidade que muita gente desconhece. A alíquota é fixa em 15% sobre o rendimento. Não importa se você vendeu sua cota um dia, um mês ou 5 anos depois de comprar. Isso é uma vantagem competitiva enorme, especialmente para quem pensa em investimentos de curto ou médio prazo. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você investiu R$10.000 em um CDB que rendeu R$1.000 de lucro em 6 meses. Ao resgatar, você pagaria 20% de imposto sobre o lucro, ou seja, R$200. Seu lucro líquido seria de R$800. Agora, imagine que você investiu os mesmos R$10.000 em um ETF de renda fixa que também gerou R$1.000 de lucro, no mesmo período de 6 meses. Ao vender suas cotas, o imposto seria de apenas 15%, ou seja, R$150.
seu lucro líquido seria de R$ 850. São R$ 50 a mais no seu bolso, simplesmente por escolher um veículo de investimento com uma estrutura tributária mais eficiente para aquele prazo. Isso pode parecer pouco, mas em volumes maiores e ao longo do tempo, a diferença é substancial. Outra grande vantagem é a diversificação com baixo custo. Para um pequeno investidor, montar uma carteira diversificada de títulos de renda fixa pode ser complicado e caro. Comprar diferentes títulos do Tesouro, com diferentes vencimentos e indexadores, ou selecionar debêntures de empresas seguras, exige conhecimento e um capital inicial maior. Com um ETF, você resolve esse problema com uma única ordem de compra. Comprando uma cota do ETF IMAB11, por exemplo, que custa hoje algumas dezenas de reais, você está automaticamente investindo em uma carteira com dezenas de títulos públicos atrelados à inflação, com diferentes prazos de vencimento. É a maneira mais simples e barata de ter uma carteira de títulos diversificada. A gestão passiva também contribui para os custos baixos. Como o gestor não precisa de uma equipe gigante de analistas para tentar superar o mercado, as taxas de administração desses fundos costumam ser muito menores do que as de fundos de gestão ativa, o que no longo prazo faz uma diferença enorme na sua rentabilidade final. Além disso, a liquidez e a transparência são pontos fortes. Liquidez significa a facilidade de transformar seu investimento em dinheiro. Como os ETFs são negociados na bolsa, você pode comprar e vender suas cotas a qualquer momento durante o pregão, com a mesma facilidade com que se negocia uma ação da Petrobras ou da Vale. E a transparência vem do fato de que você pode acompanhar o preço da cota em tempo real e a composição da carteira do fundo é divulgada diariamente. Você sempre sabe exatamente em que está investindo. Agora que entendemos as vantagens, vamos conhecer alguns dos principais ETFs de renda fixa listados na nossa bolsa, a B3. Cada um deles tem um código de negociação, chamado de ticker, e segue um índice diferente, atendendo a objetivos distintos. O IMAB11, que já mencionamos, é um dos mais populares. Ele segue o índice IMAB da Anbima, que é uma carteira teórica de títulos públicos federais indexados à inflação, as famosas NTN-Bs ou Tesouro IPCA+. Investir no IMAB11 é uma excelente forma de proteger seu poder de compra no longo prazo, já que seus rendimentos estarão sempre acima da inflação. É ideal para quem planeja aposentadoria ou outros objetivos de longa data. Outro bastante conhecido é o IRFM11. Este ETF replica o índice IRFM, que é composto por títulos públicos pré-fixados, ou seja, aqueles em que você já sabe exatamente qual será a rentabilidade no momento da aplicação, como as LTNs, o Tesouro Pré-Fixado. Esse tipo de ETF se beneficia em cenários de queda da taxa de juros. Se você acredita que a taxa Selic vai cair nos próximos meses ou anos, investir em títulos pré-fixados através do IRFM11 pode gerar ganhos expressivos, pois os títulos antigos, com taxas maiores, se valorizam. Já o LFTS11 segue de perto a nossa taxa básica de juros, a Selic. Ele investe em letras financeiras do Tesouro, as LFTs, conhecidas como Tesouro Selic. É o mais conservador entre os ETFs de renda fixa com baixíssima volatilidade, sendo uma ótima alternativa à própria caderneta de poupança ou a fundos DI com taxas de administração elevadas. É perfeito para sua reserva de emergência ou para aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Além desses que seguem títulos públicos, existem também ETFs focados em crédito privado, ou seja, em dívidas de empresas. O DBB11, por exemplo, acompanha o desempenho de uma carteira de debêntures emitidas por companhias de grande porte e boa qualidade de crédito. Investir nele significa emprestar dinheiro para várias empresas ao mesmo tempo, diversificando o risco de calote. Geralmente, o potencial de retorno é um pouco maior que dos títulos públicos, mas o risco também é um pouco mais elevado.
Temos também opções mais específicas, como o B5P211, que replica o índice IMAB5P2. A sigla pode parecer complicada, mas a ideia é simples. Ele investe em títulos públicos atrelados à inflação, as NTN-Bs, mas com um detalhe importante: o prazo de vencimento dos títulos na carteira é de até 5 anos. Isso torna menos volátil que o IMAD11, que investe em títulos de todos os prazos, inclusive os muito longos. É uma opção intermediária para quem quer proteção contra a inflação, mas com um pouco menos de oscilação no preço das cotas. Ainda na linha da inflação, temos o INBB11, que replica o IMAB5, outro índice focado em títulos atrelados ao IPCA, com vencimento de até 5 anos, oferecendo uma estratégia semelhante ao B5P211. A escolha entre eles pode depender de pequenas diferenças na composição da carteira ou na taxa de administração. O mercado brasileiro também oferece a possibilidade de investir em renda fixa internacional através de ETFs listados na B3. Isso é fantástico, pois permite ao investidor comum diversificar seu patrimônio em outras moedas e geografias sem a necessidade de abrir uma conta no exterior. Um exemplo é o BNDX11. Este ETF permite que você invista em uma cesta de títulos de renda fixa de diversos países desenvolvidos e emergentes, com exceção dos Estados Unidos. E ainda oferece proteção contra a variação do dólar, o que chamamos de hedge cambial. É uma forma sofisticada de diversificar globalmente sua carteira de renda fixa. E se o seu interesse é justamente ter exposição ao mercado americano e à moeda mais forte do mundo, existe o USDB11. Este ETF investe em uma carteira de títulos de dívida de empresas americanas com grau de investimento, ou seja, de alta qualidade de crédito, e tudo isso dolarizado. Se o dólar subir, o valor das suas cotas em reais tende a subir também, adicionando um componente de proteção cambial à sua carteira. Investir em ativos internacionais é uma estratégia inteligente para reduzir o risco Brasil e se expor a economias mais estáveis e mercados mais maduros. Com tantas opções, a pergunta natural é: como escolher o melhor ETF de renda fixa para mim e como efetivamente investir? O processo é mais simples do que parece. O primeiro passo é a autoanálise. Você precisa definir seus objetivos. Você está guardando dinheiro para a aposentadoria daqui a 30 anos? Ou para dar entrada em um imóvel daqui a 3 anos? Ou é a sua reserva de emergência? A resposta a essa pergunta vai direcionar sua escolha. Para objetivos de longo prazo com foco em proteção contra a inflação, o IMAB11 pode ser uma excelente escolha. Para a reserva de emergência, o LFPS11 é imbatível pela segurança e liquidez. Se você tem uma visão de que os juros vão cair e quer apostar nisso no médio prazo, o IRFM11 pode ser o mais indicado. O segundo passo é pesquisar sobre o índice que o ETF replica. Não invista apenas pelo código. Entre no site da gestora do fundo. Gestoras como a Itaú Asset, a XP Asset, a BlackRock com sua marca iShares, ou a Investo, por exemplo, e leia o regulamento e o material informativo do ETF. Entenda exatamente quais títulos compõem o índice. Qual a estratégia por trás dele? Essa análise é crucial para garantir que o investimento está alinhado com suas expectativas. O terceiro passo é analisar os detalhes do próprio ETF. Verifique a taxa de administração. Embora costumem ser baixas, uma diferença de 0,1% ao ano pode pesar no longo prazo. Observe também a liquidez. Veja o volume médio de negociação diária do ETF. ETFs com maior volume são mais fáceis de comprar e vender pelo preço justo. Uma vez que você escolheu o ETF, o processo de investimento é feito através de uma corretora de valores. Se você ainda não tem uma conta, precisará abrir. Hoje em dia, o processo é totalmente online, rápido e, na maioria das corretoras, gratuito. Com a conta aberta, você terá acesso ao que chamamos de Home Broker, que é a plataforma online onde as negociações da Bolsa de Valores acontecem. Dentro do Home Broker, você vai procurar pelo campo de busca de ativos e digitar o código de negociação, o ticker, do ETF que você escolheu.
Por exemplo, IMAB11. A plataforma vai mostrar o preço atual da cota. A negociação é feita em lotes de uma cota, o que torna o investimento inicial muito acessível. Você então vai preencher uma ordem de compra, informando quantas cotas deseja comprar e a que preço. Você pode enviar uma ordem a mercado, que será executada pelo melhor preço disponível naquele instante, ou uma ordem limitada, onde você define o preço máximo que aceita pagar. Depois de preencher, você envia a ordem, digita sua assinatura eletrônica e pronto. A ordem será executada e em 2 dias úteis as cotas estarão na sua conta na corretora em seu nome. O processo de venda é exatamente o mesmo, mas selecionando a opção de venda. É um processo muito semelhante à compra de ações e, depois da primeira vez, se torna algo bastante intuitivo. O importante é começar pequeno, se familiarizar com a plataforma e, aos poucos, ir aumentando seus aportes conforme ganha confiança. Os ETFs de renda fixa são, sem dúvida, uma ferramenta poderosa para qualquer investidor, combinando a segurança e a previsibilidade da renda fixa com a praticidade, a liquidez e a diversificação da bolsa de valores. Tudo isso com uma tributação extremamente vantajosa. Agradeço muito pela sua companhia e atenção até aqui. Espero que as informações tenham sido úteis para clarear suas ideias sobre esse tipo de investimento. Explore os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo e aprimorando sua jornada como investidor.